Namastê Yogi, seja bem-vindo a mais uma prática aqui no canal e hoje vamos desmistificar e nos aprofundar em Adho Mukha Vrikshasana ou parada de mão. Bom, a parada de mão ou Adho Mukha Vrikshasana é uma postura extremamente desafiadora porque a gente sustenta o peso de todo o corpo na palma das mãos. É uma invertida muito completa que trabalha não só os braços, mas também todo o tronco, abdômen, pernas. Tudo precisa estar bem alinhado, tudo precisa estar bem conectado para a gente conseguir permanecer nesse asana, nessa postura. E uma coisa que eu gosto de falar para os alunos aqui em aula é que todas as posturas contêm todas as posturas. Né? Não é porque você não pratica e não treina apenas a parada de mão isoladamente que você já não esteja praticando e se desenvolvendo para a parada de mão ao fazer outras posturas, outros asanas. Então esse é o intuito, né? A ideia de todas as posturas contêm todas as posturas. Então quando você está fazendo um Adho Mukha, um cachorro olhando para baixo, você também está preparando o seu corpo, fortalecendo esse corpo para uma invertida ou outras posturas futuras, né, que vão vindo aí com o tempo. Outra coisa importante que a gente precisa desmistificar é a questão de nível dentro do yoga. A gente tem os iniciantes, intermediários, avançados e óbvio, aqui no canal do YouTube eu sempre deixo discriminado, né, esse vídeo é para iniciantes, esse aqui é intermediário, esse aqui é uma prática mais avançada. Porque a gente está pondo esse vídeo numa plataforma, as pessoas gostam de buscar isso de uma maneira mais intuitiva, mas a real é que o nível de cada um tá no seu próprio tapetinho e nível dentro do yoga tem muito mais a ver com o nível de autopercepção, de autoconhecimento, né, que você vai desenvolvendo ao longo dos anos e não tanto com fazer posturas difíceis ou não. Óbvio, você vai conquistar posturas mais desafiadoras ao longo dos anos, mas para você ser um praticante avançado, né, você não precisa ter zerado todas as posturas difíceis do yoga. Yoga não é sobre isso, né? É muito mais sobre o autoconhecimento que você vai adquirindo ao longo do processo. É sobre você conseguir se perceber e saber se naquele dia, né, você está apto para praticar ou não, saber respeitar o seu corpo, saber escutar o seu corpo. Yoga é muito mais sobre isso, sobre a gente ter um relacionamento tão bom consigo mesmo que a gente sabe o que o nosso corpo precisa. E isso que eu acho que é um praticante avançado dentro da prática do yoga. E retornando à parada de mão, é uma postura que trabalha muito o nosso foco, a nossa persistência. Quando a gente está treinando a parada de mão, né, quando a gente quer esse objetivo, né, de atingir a parada de mão, a gente vai trabalhar muito a nossa consistência, a nossa disciplina. E eu quis trazer aqui um vídeo, porque eu tenho uma aluna aí treinando a parada de mão, ela veio aqui no espaço e eu dei algumas lapidadas, né, algumas dicas, e queria trazer aqui pra você também que tá praticando, que tá querendo tirar essa postura do papel esse ano. Importante, se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo agora, tentando entender e conhecer mais sobre o mundo do yoga, eu recomendo que você pare e vá até a nossa playlist que se chama Iniciantes. Comece por aqui. Porque esse nosso vídeo, né, como eu disse aí no início, a gente está falando de um nível um pouco mais avançado, que tem a ver com o tempo que você dedica o seu corpo à prática do yoga. Então, se hoje é a sua primeira aula, isso aqui não vai dar bom, né? Você vai se lesionar, você vai se machucar, você vai ficar muito dolorido, você vai ficar traumatizado, você vai falar que yoga não é pra você, sendo que você só se precipitou. Então volta aí, vai nas playlists de iniciante, deixa o seu corpo começar a se introduzir, se inteirar da prática do yoga e daqui a um tempo você volta para praticar essa preparação do corpo para a parada de mão com a gente. Daí esse aluno em questão tá treinando a parada de mão com alguns exercícios, né, que fortalecem o corpo para a gente pensar em permanecer na postura. Então ele tem feito uns abdominais, tem trabalhado a força das pernas. E uma coisa muito comum na hora que a gente está aprendendo a parada de mão é fazer a famosa bananeira. Aquele clássico de criança, tá? Você afasta aqui da parede, eu vou dar a distância de uma perna esticada, então a parede vai estar ali, estico a perna, dou a distância, apoio as mãos no chão e lanço a minha perna lá para a parede. Quando a gente faz isso, perceba que o nosso quadril ele fica completamente relaxado. E esse
treinamento, essa entrada na bananeira, ela vai ser sim muito benéfica e vai ser sim uma forma da gente praticar e melhorar, desenvolver para permanecer futuramente na parada de mão. Mas não dá pra gente fazer só isso. Quando a gente entra assim na parede, né, que eu gosto de dizer, você tá trabalhando a força dos braços, você tá trazendo a consciência para punhos. Então sim, é um ponto, é um treinamento que você pode incluir aí no seu treino para parada de mão, mas não dá para fazer só isso. Vamos entender como que a gente sai da parede, para de usar a parede como muleta e vem desenvolvendo o corpo através do interno, do âmago, para a gente ficar na invertida. O primeiro ciclo de treino e preparação para a invertida na parada de mão é: posiciona a sua mão aqui no sacro, sacro, não saco. Estica as suas pernas, força na coxa e você vai fazer 15 repetições, sobe e desce. 2, respira fundo. 3, 4, desce e sobe devagar, com consciência no abdômen. 5, coragem. 6, vai respirando fundo. 7, 8, 9, tá acabando. E 10, mais 5, 11, força nessas pernas, 12, 13, 14 e 15. Apoia os pés no chão, descansa, tira as mãos aqui de baixo, toma seu fôlego. Deixa o corpo descansar, percebe o calorão que vem subindo. E se você percebe que o abdômen sente muito, ou que as coxas ou os glúteos fica assim a nível insuportável, você precisa focar nesse exercício. Então, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos dias, repita, foque, dê ênfase nesse primeiro set, nesse primeiro ciclo de exercícios para parada de mão. O segundo ciclo, o segundo set aí de exercício para a gente fortalecer a parada de mão é o salto coice. É o salto do cavalo. Eu carinhosamente apelidei esse movimento dessa forma. E ele ajuda a gente a ter consciência do quadril, do peso desses membros inferiores para a entrada na postura invertida. Não só na parada de mão, como outras também. Então, novamente, força de braço, a gente vai deixar as mãos bem espalmadas no chão, afastadas mais ou menos na linha dos ombros, apoia aqui, apoia a pontinha do pé e sobe, ó, como se você fosse dar pulinhos, ó, pulinhos de sapinho. A única diferença é que quando a gente dá o pulinho de sapo, a gente abre aqui as pernas para fora, né, os joelhos para fora. Nesse, a gente vai focar em deixar os joelhos para dentro e o mais juntinho possível. E quando a gente saltar essas pernas para cima, é importante que a gente vá com elas sincronizadas. Tenta colar, junta bem a coxa e vai com os pés juntos nesse saltito. O intuito é você trazer o peso na mão, então você sentir a força do braço e fazer a força para o quadril subir. Então vamos fazer esse movimento em slow motion primeiro para você entender. Faz aí comigo. Mãos no chão. Inspira, joga o quadril para cima. Os pés vão subir, voltar. Em slow motion é difícil, né? Galera da calistenia que manda bem isso. E a mesma coisa novamente. Peso na mão. O quadril faz força para subir. Você vai tirar os pés do chão nesse momento. E você volta amortecendo. Os joelhos, eles são os amortecedores do nosso corpo. Então faz esse movimento consciente 5 vezes aqui comigo. Mãos no solo, inspira, sobe o bumbum. Expira, desce. Mais uma vez, 2. Expira, desce. Força, 3. Empurra as mãos contra o solo. Inspira, 4. Inspira, 5.
Voltou, descansa. Sentiu o calorão? Solta os seus punhos. Então perceba que quando a gente vai começando a fazer esses treinos para parada de mão, a gente vai entendendo que a gente não precisa só de força. Se fosse assim, todo bombadão de academia, toda bombadona de academia ia fazer parada de mão facinho, né? A gente só ia ver as pessoas andando em parada de mão, porque todo mundo gosta dessa postura, almeja. Eu fico imaginando a cena de todo mundo andando em parada de mão. Mas não é uma postura muito desejada, né? Não só no nicho yoga, mas também no crossfit, na academia, né? Então, todo mundo ia andar na parada de mão, se isso dependesse só de força. Mas não é só força. Você percebe que você precisa de flexibilidade lá no punho, você precisa de flexibilidade lá no seu tornozelo. Então, tudo isso, todos esses encaixes, todas essas pecinhas, elas vão se construindo, é tipo Lego, ao longo da dedicação no tempo, ao longo da prática do yoga, tá? E voltando aqui para esse apoio das mãos, agora eu quero que você traga uma consciência para suas mãos como garras, né? Quando você espalma suas mãos aqui no chão e pressiona esse dedo, aperta o chão, imagina que é uma coisa fofa. Sabe quando você faz esse movimento com a falange, você aperta? Você tem que ter essa mesma ação, só que lá no chão. Aí você vai falar, Mari, mas é duro. Tudo bem, faz essa força no chão, aperta os dedos. Quando a gente faz isso, a gente ativa a musculatura da mão, tem muito músculo aqui, ó. Ajuda a trazer força para os braços. Então é importante você trazer essa consciência para a palma da mão, que vai ser a sua base, ela precisa ser trabalhada. Beleza? E agora a gente vai evoluir o saltito coice de cavalo. Então agora você vai começar a tirar os dois pés do chão juntos, evoluindo. Se por enquanto só esse vai e vem já tá bem pesado para você, permanece aqui, tá bom? Fica um tempo treinando só esse sobe e desce do quadril para você conscientizar aqui o corpo do peso do quadril. Se você já sente que tá tranquilo, aperta as mãos contra o chão e agora, ó, tira os dois pés juntos. Ó, dá um coice. Sobe, faz a força do quadril. E importante, desce suave. Lembra que os seus joelhos e a pontinha dos dedos são como se fossem amortecedores. Vamos fazer 10 vezes? Bora lá. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebe que tem como se fosse um respiro. Se você voltar aí no vídeo, eu fico um tempinho sustentando a postura lá em cima. Você não precisa se concentrar nisso agora. Foca em tirar o pé do chão, amortecer a queda. Mas aos poucos, começa a perceber que, para além do impulsionar do quadril, você também pode acionar o seu abdômen. Essa ação do abdômen é como se fosse um freio. Você sobe o quadril, aciona o abdômen, a postura ela fica e aí você volta. Dessa forma, a gente vai dando tempo para o corpo entrar, sentir a postura e voltar. Esse saltito fica muito comum naquelas transições de chaturanga, que você que é praticante já sabe. O pessoal costuma a fazer esse mesmo movimento de jogar o peso lá para cima e depois a perna lá para trás, para aí sim descer na prancha, né? Tem alguns, né, que até ficam um pouquinho aqui, né, nesse arredondadinho, joga a perna para trás bem devagar e vem descendo. Então percebe que você trabalhando a parada de mão, você vai ganhar outras coisas, porque é isso, toda postura contém todas as posturas. Agora eu virei vocês para outro ângulo, porque eu preciso que vocês percebam a minha entrada aqui na parede, nesses dois últimos exercícios de fortalecimento para a parada de mão. E agora é o seguinte, eu sou uma professora, né, que particularmente prefere trabalhar o desenvolvimento dos alunos nas invertidas a partir do próprio corpo e fora da parede. Né? A gente sabe que às vezes é comum
o praticante ainda está bem no início, e aí o professor já passa para a parede para fazer invertidas sobre a cabeça e outras invertidas no geral. Eu particularmente não gosto, eu não vou por esse método. Então isso que a gente está trabalhando aqui hoje é muito do que eu trago para as minhas aulas. Então a gente vai ficar um tempão nesse sapinho até a pessoa conseguir fazer a força de começar a esticar a perna. Mesmo que eu precise ser a parede desse aluno, eu prefiro do que trazer a pessoa para a parede. Mas a parada de mão, a gente tem dois movimentos que a gente se beneficia da parede, né, sem ser dessa forma muleta. O que acontece? Quando a gente prepara um aluno para entrar em invertidas a partir da parede, a parede vira uma muleta, a gente nunca consegue sair dela. A gente se esforça, ou a gente vai ganhando aquela confiança na parede, mas não consegue fazer depois sem a parede. Então vamos voltar lá para o que meu aluno estava fazendo, né? Então ele fazia a bananeira, eu vou chegar bem pertinho porque isso é muito comum, ó. As pessoas vêm bem próximas, elas jogam, faz o lançamento das pernas e elas dão até uma descansada, ó, do bumbum na parede. Descansa e aí começa a trabalhar o esticar de uma perna, o esticar da outra, fica alguns segundos sem os pés, voltam e falam, eu nunca vou ficar paradinho na parada de mão fora da parede ou por muito tempo. Mas por que isso acontece? Porque a gente precisa começar a se desmamar, né? Sair da parede. E aí esses momentos que eu vou te mostrar agora, eles ajudam se você está saindo da parede ou se você está começando, né? Independente se você está usando ou não a parede, mas são os exercícios que tudo bem a gente usar a parede, beleza? A gente nem usa elas tanto assim. Então, o terceiro ciclo, terceiro set aí, que você vai trabalhar é o seguinte. Você vai dar a distância de uma perna da parede. Então, cada um vai ter a sua distância. Aonde seus pés pararam, você vira de costas. E isso que é muito interessante desse primeiro exercício. A gente não se debruça tanto assim na parede. Apoie as suas mãos no chão, mais ou menos aqui na linha desse pé. Aperta esse chão, hein? Apoie os pés. E agora, importante, essa entrada requer de você muita força, muita dedicação, muito tempo praticando. E se você fizer essa entrada, mas meu Deus, não vai, é porque ainda falta um pouco você desenvolver até essa entrada na parede ficar tranquila. Então você apoia as mãos, apoia os pés, veja se você consegue apoiar os dois. Ó, aqui eu tô com o joelho dobrado, mas aos pouquinhos você vem descendo a perna para ficar 90 graus. Vocês me digam aí se tá 90 graus, mas eu acho que tá bom. Dá para descer um pouco mais. Isso aqui já é bem legal, ó. Você vai começar a trabalhar a força não só dos braços, mas você tem a força do quadril, coxa. Você já começa a sentir o peso do seu corpo. Então, por isso que eu gosto bastante desse movimento e a gente vai fazer algumas cositas mais junto com ele. O primeiro, você vai trabalhar a permanência. Apoiou a mão, esticou a perna, leva o bumbum para trás, tenta ficar 90 graus. Fica 20 a 30 segundos. Mantém. 2, 3, coragem. 4, 5, 6, força no abdômen. 7, 8, 9 e 10. Mari, 10 é muito pra mim. Retorna, descansa, toma seu fôlego, sobe de novo. Faz mais 10, completa 20. Deu? Ficou fadigado, mas descansou, dá pra fazer mais uma vez? Faz mais 10, completa 30. Então, esse é o primeiro bloco dentro desse ciclo. Segundo bloco dentro desse ciclo, a gente vai começar a estender uma perna, ficar um tempinho ali, retorna e depois estende a outra. Bora lá. As mãos, a mesma coisa. Apoia os pés, desce 90 graus, olha a força de uma perna. Importante, a perna tem que ter energia. Suga o umbigo, contrai glúteo
e aponta para o teto. Se você precisar, ó, pede para alguém te ajustar. Às vezes você vai estar fazendo isso aqui, ó, caindo na lombar. A pessoa ajuda você a ter o retinho lá para cima. Faz pezinho de bailarina, ponta do pé. Fica 10 segundos, volta. Se precisar, volta completamente, descansa, repousa. Quando a gente está trabalhando perna, é igual treinar a perna na academia. Não é uma coisa muito doida, que é assim, você faz, tá fazendo um leg press. Você tá ali, tá delícia, né? Perna, putz, perna é forte. Você para o exercício, você começa a transpirar igual um cachorro, né? E aí aquele acelero, aquela palpitação. Por que disso? A gente tem muito esforço do nosso cardíaco para levar sangue, oxigenar tudo isso. A gente tem que ir até o pé. Então a gente está fazendo essa força, tá tudo aqui, ó, precisando ser oxigenado. Então, todos esses exercícios, hoje o Pink tá com essa bolinha, brincando aqui no meio. Todos esses exercícios que a gente está trabalhando inferiores, a gente precisa desse momento para descansar. Óbvio que eu tô mostrando aqui nesse vídeo tudo de forma mais corrida, mas é para você parando, fazendo com calma no seu tempo. Então faça as suas pausas, descanse real, porque senão você não vai progredir. A pausa é tão importante quanto o movimento. Feito esses 2 blocos dentro desse terceiro set, né? Então, que a gente vai chamar ele de um L, né? Então você fica nesse L, permanece por 20, 30 segundos, vai fazendo as suas pausas. Depois você recomeça ele fazendo a extensão de uma perna pro teto, volta, depois faz a outra, volta, descansou. E por fim, o último ciclo pra gente trabalhar essa parada de mão dessa nossa prática de hoje, que eu espero que você esteja gostando. Se você tá curtindo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as nossas próximas aulas. A ideia é você ficar o mais longe possível dela, para você começar a fazer o que eu chamo de estrela não cadente. Porque a estrela cadente é aquela que passa milhão, né? Essa aqui é uma estrela cansada, é uma estrela em slow motion. E ela é muito importante, ela traz uma coisa que, assim, pra mim, é a coisa mais mágica da gente estar fazendo isso aqui, né? Da gente estar se propondo a conseguir uma postura mais desafiadora dentro da prática do yoga. Porque quando a gente está começando a conquistar a parada de mão, a gente passa por esse período aqui que é quase que um slow motion. Você se percebe nesse vácuo, nesse vazio. E isso é a sacada do yoga. É você conseguir se perceber a nível de consciência, executando o movimento. E aí na hora que você está fazendo, você fala assim, caramba, olha o que meu corpo faz, olha o que ele é capaz. Então traga também esse olhar para si e tudo que você vai desenvolvendo ao longo da prática de asana. Vamos lá, vamos começar assim do básico. Apoiou as mãos, traz, ó, um espaço, você precisa desse impulso, ó. Uma perna tá lá atrás, que é a que vai subir, a outra é a que vai ajudar no lançamento. Então, ó, sobe e volta, sobe e volta. Primeiro, sente o corpo fazendo esses movimentos, sabe? Faz primeiro de um lado, vai trabalhando a amortização, né? O retorno, para você não voltar duro e machucar, porque aí você não vai conseguir refazer esses treinos, vai ficar muito tempo parado e aí você nunca conquista. Então é importante você também saber como cair, né? Eu tenho uma prática de invertidas, quando eu estou fazendo workshop ou práticas voltadas para inversão, a gente primeiro aprende a cair. Todo o primeiro módulo é sobre aprender a cair. Porque primeiro, para a gente ficar aí de ponta cabeça, a gente precisa ficar bem em cair, né? A gente precisa ficar bom em errar também. Então vamos lá. Joga a outra perna, ó, a outra vai para trás. Sempre tem uma que você fala assim, meu Deus, essa aqui não vai. Mas você vai precisar trabalhar essa força. Então, ó, você vai fazer essas séries. E perceba que só pelo impulso, não tem como isso aqui dar certo. Isso aqui a gente está trabalhando o quê? Novamente, força de punho, braços, abdômen, quadril. Mas essa perna vai ficar
ficar mais tempo lá na hora que a outra começar a vir junto. E esse é o pulo do gato. Você precisa, assim que você manda uma perna, lembrar que a outra tá ali embaixo. Ativar, né, o seu mental e falar, preciso ir com a outra junto. Preciso ir com a outra junto. Então vamos treinar isso também. Faz a outra perna vir junto, ela tá viva, ela tá te ajudando nesse processo. Bora lá, mais alguns saltitos, agora levando a outra perna junto. Ó, faz primeiro com a sua perna que vai mais fácil. Ó a outra perna junto. Você viu? Mais uma vez, ó. Ó a outra indo. Vai fazendo esse balanço. Vai jogando o bumbum mais pra trás. Vai sentindo esse espaço. Faz um pouquinho agora com a outra perna. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é você deixar as duas pernas fazerem, né, um espacate lá em cima. Você deixa abrir, você deixa alongar. Mesma coisa. Tem que ir fazendo várias vezes. Não precisa pensar em permanência agora. Vai, fica quanto der, volta. O mais importante é você se perceber fazendo, tá bom? Então apoiou, tô mais pra frente agora. Uma perna vai. O importante é isso, ó, você sentir essa abertura. Vai tirando o peso, o apoio do pé. Vem vindo pra trás. Vai pegando espaço. Tenta com o outro lado. Cansa, gente. Não vou falar que não cansa, tô pingando. Ainda mais falando aqui junto com você. Respira. Mas vocês já captaram a ideia, né? Apoia um pé, fica um tempo. E por fim, para fechar o último bloco dentro desse ciclo, você abriu, sentiu a perna lá, ativa. Isso significa que você já tá com o seu quadril encaixado. Agora só falta juntar as pernas. Então você vai, você sente a outra perna vindo, aí você aciona glúteo, coxa e empurra o pé lá pra cima. Bora lá? Deixa eu tomar mais um fôlego aqui. Tô pingando. E vamos lá. Se quiser fazer mais pra frente, pra perna ir lá longe, pode fazer. Se quiser fazer mais pro meio agora. E aí, duas opções. Você pode lançar, deixar uma perna aí mais que a outra. E depois voltar, ó, fazer a força. Ou, assim que a outra estiver vindo, você já trava as duas. Vou mostrar. Então, a partir de agora, vai no seu tempo, tentando trazer toda essa consciência de zipar o corpo, mas lembre-se, por mais que ela seja uma parada de mão, você está parado, o teu corpo está vivo, né? Posturas de equilíbrio, elas não são estáticas. O teu corpo está o tempo todo se ajustando, né? Entre altos e baixos para te manter ali, como se estivesse parado. Então, paciência consigo mesmo. Sinta a sua respiração enquanto estiver lá na inversão. Perceba que, aos pouquinhos, você vai ganhando essa consciência de flexionar o joelho e descer, igual a gente foi aprender lá no coice. Então, isso é muito bom, porque você também vai aprendendo a lançar a perna a partir daquele saltito. Então, você começa a mandar as duas pernas juntas. Então esse é um bônus, né? Então você pode fazer esse lançamento das pernas espaçadas, uma e depois a outra. E depois você pode começar a treinar o erguer das duas pernas juntas. Eu acho que não vai sair nada aqui. Estou morta. Meu Deus, estou pingando. Mais próximo aqui da parede. Foi um pouquinho.
você também tem essa forma de começar a treinar a subida com as duas pernas juntas. Estou pingando. E esse foi o treinão para parada de mão, Adho Mukha Vrikshasana. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tem aulas aqui toda semana. Deixa aqui nos comentários qual dica você gostou mais e se você tem alguma dica, né, para desbloquear essa parada de mão. Óbvio que a gente está falando aqui de uma prática, né, para você construir e fortalecer o corpo para desenvolver a sua parada de mão. Perceba que agora no final a gente mal consegue ficar com a perna lá para cima. Isso não quer dizer que você sempre tem que fazer tudo isso para treinar a parada de mão. Não. Você aos poucos, se você já é praticante, vamos supor que você pratique 2 vezes na semana, terça e quinta. E você inclui esse treino na quarta. Na quinta-feira você já tenta fazer os saltos para a parada de mão de uma vez. Afasta da parede, faz esse levar de uma perna, tenta juntar as duas lá em cima, ou já faz a partir desse saltinho coice. Então, o treinão é para fortalecer, não significa que você vai precisar fazer ele sempre para entrar na sua postura de parada de mão, beleza? Ele é realmente um preparatório. Então, eu vejo você na nossa próxima prática. Obrigada pela companhia. Namastê!